Quero ler com vocês uma palavra no livro dos Juízes, capítulo de número 6, apenas 2 versículos, o versículo 11 e o 12. Glória a Deus. Nós estamos hoje no primeiro dia dessa campanha e nós hoje vamos clamar, interceder pelo mês de janeiro. Amém? Quantos creem que o seu janeiro vai ser de bênção? Vai ser de boas notícias, oh glória, vai ser de coisa boa. Não importa os rumores externos, o que importa é que o Senhor já liberou uma palavra sobre a sua igreja, aleluia. Não importa o que estão falando, o importante é que o céu está dizendo a nosso respeito, a respeito daqueles que servem ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Juízes capítulo 6, versículo 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Podei vos assentar. O capítulo de número 6 de Juízes, já no versículo de número 1, inicia com a seguinte frase: e tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então veja bem, havia algo que estava acontecendo e o Senhor não estava se agradando. Em 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 28, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma advertência, e a advertência do apóstolo é a seguinte: examine-se, pois o homem a si mesmo. Ele nos instrui a nos examinarmos diante de Deus, para sabermos como nós estamos diante do Senhor. Nós precisamos nos examinar para saber como nós estamos diante de Deus. É importante, no final de cada dia, nós fazermos um autoexame, uma autoanálise, para examinar como foi ou quais foram as ações daquele dia, que glorificaram ou que deixaram de glorificar o Senhor. Porque às vezes, veja bem, às vezes existem coisas que estão acontecendo na nossa vida, porque Deus está nos provando. Mas às vezes há coisas que acontecem nas nossas vidas porque nós estamos colhendo algo que nós fizemos. Às vezes há coisas que acontecem na nossa vida porque nós fizemos o que era mal aos olhos do Senhor. E aí nós começamos a colher frutos amargos, e aí nós começamos a padecer, e aí nós começamos a passar por algumas dificuldades. A Bíblia diz que porque os filhos de Israel, melhora para mim o retorno, porque os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor permitiu que algo de ruim acontecesse com Israel. O inimigo encontrou legalidade, e porque o inimigo encontrou legalidade, o inimigo começou, preste atenção para você não perder a bênção, o inimigo começou a saquear e oprimir a Israel. E porque o inimigo saqueava e oprimia, a palavra do Senhor diz que o povo começou a se esconder. O povo entrava nas cavernas, e o povo entrava nas fortificações, e o povo também entrava em covas para fugir do inimigo. Israel não tinha paz, Israel não tinha sossego, Israel não tinha prosperidade. Diga comigo, eles não tinham paz, eles não tinham sossego, e eles não tinham prosperidade. Tudo isso o inimigo roubou de Israel. Roubou a paz, roubou o sossego e roubou a
prosperidade. E por falar em paz, eu quero te dar uma dica. Já comece 2023 eliminando da tua vida tudo que tem roubado a tua paz. Já comece 2023 eliminando, arrancando, tirando da tua vida tudo que está roubando o seu sossego. Ei, preste bem atenção. Pessoas tentarão roubar a nossa paz, notícias tentarão roubar a nossa paz, ameaças tentarão roubar a nossa paz, relacionamentos tentarão roubar a nossa paz. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem vai arrancar da tua vida o que está tirando a tua paz não é Deus, é você. Para de orar e pedir para Deus fazer algo que só você pode fazer. A Bíblia diz que Jonas, ele pega uma embarcação, era para ele ir para Nínive, e ele então vai que ele quer ir para Tarsis. Só que a Bíblia vai dizer para nós que no meio da viagem houve uma tempestade. A tempestade tomou conta, o povo parece que ia morrer, o navio parece que ia naufragar. Jonas entende que ele era o problema. Veja bem, Jonas entende que ele era o problema. Então Jonas vai dizer o seguinte, ele chega no capitão e diz: olha, essa tempestade veio por minha causa. Ei, ele sabia que a tempestade era por causa dele, ele sabia que muita gente ali podia morrer por causa dele, mas ele não saía do barco. Tem gente que sabe que ela é o problema na sua vida. Tem gente que sabe que é ela que tira a tua paz. Tem gente que sabe que enquanto ela estiver na tua vida, você não vai para frente, mas elas não saem. Por quê? Porque é você que tem que tirar. Quem vive, e Ele está aqui para te dar vitória. Ei, se Jonas não sai, você tem que pegar ele e jogar fora. Aí a Bíblia diz que Jonas diz: eu sou o problema, mas Jonas não saía. Aí o capitão foi, jogou no mar. Porque tem coisa que é você que tem que fazer, tem decisão que é você que tem que tomar, tem pessoas que é você que vai ter que tirar. Então comece 2023 tirando da tua vida, tirando da tua casa, tirando do teu caminho tudo, ei, diga comigo, tudo que está arrancando a tua paz, tudo que está tirando o teu sossego, tudo que está atrapalhando a tua comunhão com Deus, arranca. Vai agora em janeiro, não espera fevereiro chegar, arranca em janeiro ainda. Oh glória, eu sinto Deus aqui. Pessoas tentarão roubar a nossa paz. Pastora, como que eu faço? Aleluia. Você precisa tomar providência, você precisa agir, você precisa tomar uma decisão. Porque se você não agir, porque se você não tomar uma decisão, pessoas continuarão roubando a tua paz. E cá para nós, não tem coisa pior do que viver sem paz. Sem paz a gente não dorme bem, sem paz a gente não come direito, sem paz a gente não pensa direito, sem paz a gente não faz nada direito. A nossa paz vale muito, vale muito. Depois que eu aprendi isso, eu aprendi a não responder a tudo e nem a todos, porque eu entendi que a minha paz é preciosa. Às vezes pessoas vão te afrontar só para tirar a tua paz, e sabe o que você vai fazer? Nada. Tem gente que vai querer brigar com você para tirar a tua paz, sabe o que você vai responder? Nada. Sabe por quê? Porque silêncio também é resposta. O silêncio fala mais do que muitas palavras em determinados momentos. Então não permita que ninguém roube a tua paz. Arranca da tua vida hoje. Então veja bem, nesse período Israel se tornou a nação mais pobre da tua época. Israel se tornou a nação que passava por mais dificuldade naquele tempo. Por quê? Porque os inimigos vinham. A Bíblia diz que vinha os amalequitas, os midianitas e os do Oriente. Por favor, se você puder ficar mantendo para mim os versículos, eu fico agradecido. Eu estou no capítulo de número 6 e o versículo também 6. Então veja bem, vinha 3 nações para os saquear. Vinha os amalequitas, vinha os midianitas e vinha o povo do Oriente para os saquear. Israel plantava,
Israel tinha terra fértil, mas quando chegava o momento de Israel colher, os inimigos vinham em bando, e a Bíblia diz que eles pareciam gafanhotos, e eles saqueavam tudo, e eles não deixavam nada, eles saqueavam tudo. E a Bíblia vai dizer para nós que isso acontecia já há 7 anos consecutivos. Israel plantava, Israel regava, Israel cuidava, mas na hora de plantar, o inimigo vinha em bando e destruía tudo. No 2º ano de novo, no 3º ano de novo, no 4º ano de novo, no 5º ano de novo, no 6º ano de novo, no 7º ano de novo. Era 7 anos que Israel semeava, mas não podia colher. Você imagina você trabalhando e não podendo desfrutar do teu salário. Você trabalhando e não poder desfrutar de nada. Mas a Bíblia diz que tinha um homem, diga comigo, um homem. Às vezes tudo que Deus precisa é de um homem ou de uma mulher para fazer a diferença. A Bíblia diz que tinha um homem, o nome dele era Gideão. Na tentativa de driblar o inimigo, de tirar a atenção do inimigo do seu trigo, ele pega o trigo que ele havia plantado, ele corta e ele vai malhar esse trigo no lagar. O que é lagar? Lagar é um lugar pequeno, redondo, aonde colhiam a uva e chegando lá, colocava a uva no lagar e pisava ela para fazer dela o suco e consequentemente o vinho. Lagar era um lugar de alegria, lagar era um lugar onde eles pisavam a uva com muita alegria, porque sabia que ia desfrutar de um bom vinho. Então veja bem, lá estava Gideão no lagar, com pouquíssima esperança. Ele estava ali no lagar, com pouquíssima esperança, mas trabalhando. Diga comigo, você pode ter pouca esperança, mas não pode parar. Ele estava com pouquíssima esperança, mas ele estava trabalhando. Ei, enquanto os outros estavam nas cavernas, Gideão estava trabalhando. Enquanto muitos estavam nas fortificações, Gideão estava malhando o trigo. Ei, enquanto muitos estavam nas covas, Gideão estava malhando o trigo. Enquanto muitos estavam ali e já não acreditavam em mais nada, Gideão estava malhando o trigo. Deixa eu te contar um segredo: não é porque tem muita gente desacreditada que você tem que desacreditar também. Não é porque tem muita gente desanimada que você tem que desanimar também. Ei, não é porque tem gente que não faz nada que você não tem que fazer nada também. Ei, não é porque tem muita gente escondida que você tem que esconder também. Deixa eu te contar um segredo: a vitória de Deus é para aqueles que fazem a diferença. A vitória de Deus é para aqueles que são diferenciados. Quem é diferenciado aqui? Deixa eu conhecer. Deixa eu conhecer o povo que é diferenciado. Deixa eu conhecer aqui aqueles que se negam a ser Maria, vai com as outras. Cadê aquele povo que faz diferente do que todos estão fazendo? Eles estavam nas cavernas, mas Gideão estava trabalhando. Gideão estava malhando o trigo. Ei, mandai. Para Deus fazer uma grande obra na tua vida, você não precisa estar capacitado, você só não pode ser desocupado. Nós precisamos estar em ação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Depois ele deixou de se mover sobre a face das águas, e ele veio se mover em mim e em você. Nós devemos estar em movimento, porque o Espírito Santo está em nós. Nós precisamos estar em movimento. O Espírito de Deus está em nós. E aonde tem Espírito de Deus tem movimento, remada. Aonde tem Espírito de Deus tem vida. Aonde tem Espírito de Deus não tem gente parada. Aonde tem Espírito de Deus tem gente em movimento, tem gente agindo, tem gente trabalhando. Oh glória! Então veja bem, Gideão era diferente. Diga comigo, ele trabalhava. Ele não era preguiçoso não, irmãos. Tem gente que só não está trabalhando porque tem preguiça. Que serviço tem? Não podia deixar passar essa não. Gideão estava trabalhando. Enquanto muitos estavam nas covas, nas cavernas, nas fortificações, ele foi para o lagar trabalhar. Porque quem quer?
dá um jeito. Mas quem não quer, dá uma desculpa. Deus sempre vai fazer coisa grande na vida de quem está trabalhando. Então veja bem, trigo se malha em um lugar chamado eira, mas Gideão malhava o trigo no lagar. Por quê? Porque ali era o lugar aonde o inimigo não ia lhe procurar. Ali era o lugar aonde o inimigo não ia encontrar. Veja bem, eram 7 anos de escravidão, eram 7 anos de angústia, eram 7 anos de pobreza. Gideão e todo Israel estava vivendo a maior escravidão da sua vida. Mas deixa eu te contar um segredo. Ei, eles estavam sendo escravos, mas eles não nasceram escravos. Eles estavam sendo escravizados, mas eles não nasceram escravos. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que não devemos permitir que o inimigo eternize situações na nossa vida. Ei, não permita que o diabo eternize situações difíceis na sua vida. Não permita que o diabo eternize problemas na sua vida. Ei, você pode até estar passando pelo dia mal, mas é só passando, você não vai ficar nesse dia mal. Você pode até passando por uma prova, mas você está passando. Isso não é para ser eterno, isso não é para ficar na tua vida. Ei, quem vive, ele vive e ele está aqui dizendo para você: não é eterno, essa luta não é eterna, esse problema não é eterno, essa angústia não é eterno. Você pode estar vivendo a pior escravidão emocional de todos os tempos, mas eu vim dizer: não é eterno. Não deixa o diabo eternizar esse sofrimento na tua vida. Vai passar. Você nasceu livre. Não deixe o inimigo te escravizar. Tem situações que está escravizando pessoas aqui. Deus estava falando comigo enquanto eu estava ali orando. Tem pessoas aqui que o inimigo está escravizando, mas o Senhor está dizendo: eu te fiz livre. Sacode essas algemas, sacode essas ataduras. Eu te libertei. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele te libertou. Amanda, balança essas cadeias, balança essas correntes. Deus te fez livre. Que mandará surra mandarai, oh recala mandarai. Deus quer libertar pessoas aqui hoje. Se você se posicionar, se você der para Deus a resposta certa nesse culto hoje, você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Se você der a resposta que Deus quer ouvir da tua boca, você não sai daqui do jeito que entrou. Enquanto Gideão malhava o trigo escondido no lagar, o anjo acha ele. Você pode estar escondido, que o anjo de Deus te acha. Ei, você pode estar no anonimato, mas quando Deus vier com uma palavra, o anjo vai saber seu endereço. Ei, você pode ser aquela pessoa que ninguém conhece, que ninguém se lembra, que ninguém liga, ninguém sabe o número do teu telefone, mas quando Deus tem algo para fazer contigo, o anjo vai lá onde você está, o anjo te encontra, o anjo te acha, ele sabe aonde você mora. Eu sinto o fogo de Deus aqui. E quando o anjo chega, ele diz: ei, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Varão valoroso significa homem corajoso, homem destemido, homem cheio de coragem, de ousadia. O anjo já chega enobrecendo a qualidade de Gideão e dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas veja bem, Gideão estava no lagar, malhando o trigo escondido, justamente porque ele estava com medo dos inimigos saqueá-lo. Ele estava com medo. Mas o anjo chega e diz: o Senhor é contigo, varão corajoso. Por que será que o anjo disse que ele era corajoso quando ele estava com medo? Pergunto por quê.
Porque Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele não olha para o passado, Ele não olha para o presente, Ele nos vê no futuro. Quando o anjo chega e diz: ei, o Senhor é contigo, varão valoroso, o anjo estava falando: olha, há uma missão para esse homem, e esse homem vai fazer, ele vai executar essa missão com tanta ousadia, com tanta coragem, porque eu já vejo o que ele vai ser no futuro. Deus já está vendo quem você vai ser no futuro. Ei, quando Deus olha para um casal de velhinho, a velhinha era estéril, o velho, ai meu Deus, já tinha 100 anos. Ele olha e diz: não vejo apenas 2 velhinhos, o que eu vejo aqui, é pai de nações. Quando ele olha para o ventre de Rebeca, ele não vê 2 crianças, ele olha e diz: eu vejo 2 nações. Ele olha para mim, ele olha para você, e ele vê o futuro. Ele vê um menino ruivo no campo, cuidando de ovelhas, e ele olha e diz: eu não vejo um pastor de ovelhas, eu vejo um rei de Israel. Quando ele olha para Gideão, ele vê um valente, ele vê um homem valoroso, líder de um exército. Porque Deus, Ele vê o futuro. Quando o diabo nos olha, ele vê o nosso passado, e sabe o que ele faz? Acusa. Quando as pessoas nos olham, elas veem o nosso presente, a roupa que vestimos, as palavras que falamos, a casa que moramos. Mas Deus, quando nos vê, Ele vê lá na frente, Ele vê lá no futuro. Ele vê lá adiante. É por isso que às vezes Deus vai usar vasos. Ei, pega essa. Às vezes Deus vai usar um vaso e vai trazer para você uma mensagem. E a princípio, quando você ouve o que Deus está falando, quando você ouve a profecia, parece absurda comparada ao momento difícil que você está vivendo. Você olha e fala: meu Deus, será que isso vai se cumprir? Olha o que o Senhor está falando, mas olha como é a minha realidade. Entenda, Deus não está olhando para o seu presente. Quando Ele traz uma palavra profética, Ele está falando do teu futuro, Ele está falando do que você vai se tornar, Ele está falando daquilo que Ele já viu, Ele está falando da sua nova versão que vai aparecer. E deixa eu te contar um segredo: nem todos poderão suportar a sua nova versão. Quem tem fé para entender isso? Nem todos podem suportar a nossa nova versão. Há uma nova versão sua no teu futuro que te espera, mas nem todos poderão suportar. Ei, se prepara, se prepara para ouvir pessoas falando assim: ó, enriqueceu, né? Esqueceu dos pobres. Porque gente medíocre tem esse tipo de fala. Gente medíocre que não suporta te ver vencendo, ao invés de dar glória porque você venceu, porque você subiu de nível, elas vão trazer esse tipo de mensagem subliminar, cheia de inveja, dizendo: ai, esqueceu dos pobres. Tem gente que não suporta, e eu profetizo que muita gente não vai suportar o que Deus vai fazer com você. Muita gente não vai suportar o lugar aonde Deus vai te levar. Muita gente não vai suportar, nem muita gente não vai poder te acompanhar, porque é um nível novo, porque tem uma unção nova, porque tem algo extraordinário que está chegando para a tua vida. Nem todos podem suportar, nem todos podem aguentar. Muita gente pode até suportar te ver na merda, mas não suporta ver você na dupla honra. Oh glória! Meu Deus! Tem gente que não suporta te ver na dupla honra. Pega na mão do que está do teu lado e diga: aguenta firme, porque a minha dupla honra está chegando. Eita glória! Ei! Quando o anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso, o anjo estava falando do que o céu estava dizendo a respeito de Gideão. Vou repetir: quando o anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso, o anjo estava dizendo o que o céu estava dizendo a respeito de Gideão.
Tem gente te chamando de covarde, mas o céu está te chamando de valente. Tem gente te chamando de derrotado, mas o céu está te chamando de vencedor. Ei, tem gente te chamando por tudo quanto é adjetivo pejorativo, mas o céu que conhece a sua história, está dizendo: é valente, é valoroso, é vitorioso, é vencedor. Ei, Rabacandarai, ei, quem pode suportar? O céu tem uma mensagem a teu respeito. O céu não fala como a terra fala. Eu não sei o que é que estão falando de você, mas preste atenção, porque o céu tem uma mensagem para a tua vida. O céu tem vitória, o céu tem vitória, o céu já tem uma palavra a respeito do teu futuro, e o céu está dizendo: é vencedor, é vencedor, é vitorioso, é vitoriosa. O céu está falando a teu respeito. O Senhor é contigo, varão valoroso. Quando o anjo diz isso, ai, Amandara, eu sinto Deus. Quando o anjo diz isso, Gideão vai fazer uma pergunta, ei, que muitas vezes eu e você fazemos. Sabe o que Gideão fala? Se o Senhor é comigo, é conosco, por que então tudo isso nos sobreveio? Ei, se o Senhor é conosco, por que isso está acontecendo? Porque às vezes a gente pergunta para Deus: Senhor, se o Senhor é comigo, por que eu estou sofrendo desse jeito? Ei, psiu, se o Senhor é comigo, por que meu casamento está desse jeito? Se o Senhor é comigo, por que é que os meus filhos estão desse jeito? Se o Senhor é comigo, por que é que a minha família está desse jeito? Se o Senhor é comigo, então por que é que as portas estão fechadas? Quem já perguntou isso? Aí a Bíblia diz que o anjo diz assim para ele: ó, vai! Ei, vai, homem! Ei, você quer saber se o Senhor é contigo? Então se levanta. Você quer saber se o Senhor é contigo? Então se posiciona. Você quer saber se o Senhor é contigo? Então vai lá, enfrenta, então profetiza, então declara, então começa a comover o mundo espiritual. Porque para a gente saber se Deus é com a gente precisa levantar um clamor e ver o mundo espiritual se mover. Porque quando a gente clama, o mundo espiritual começa a se mover. Aí o anjo diz: ó, vai nesta tua força. Estou no versículo 14 e 15. Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, meu Senhor, com que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Gideão começa a dar desculpas. E se tem uma coisa que crente é bom, é para dar desculpa. Sim ou não? O que você está fraco? Ai, ninguém me ajuda. Por que você não quer ir para a igreja? Ai, é muito barulho. Acaba tarde. Mas no forró bodó é amanhecer no dia, né? E o som está comendo na mulher e ninguém reclama. Pega, Jeová, pega. Aonde está servindo a carapuça, vai pegando aí, geral. A gente é bom para dar desculpa. Mas veja bem, eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o que Gideão não sabia é que ele era o tamanho exato que Deus precisava para usar. Olha para quem está do teu lado e prega para essa pessoa e diga para ela: você é do tamanho certinho. Ei, você é na medida certa para Deus usar. Você nasceu na medida certa, na forma certa para Deus usar.
Deus estava procurando alguém do seu tamanho para Ele usar, e Ele te achou aqui hoje, oh glória. Ele estava procurando alguém que tem esse metro, esse centímetro para Ele usar, e Ele te achou. Ele te achou. Quem pode dizer eis-me aqui? Ele te achou nessa noite, e é você que Ele vai usar. Você é do tamanho certo para Deus usar. Você pode dar todo tipo de desculpa, mas Ele já te pegou. Você pode dar todo tipo de desculpa, mas Ele já te pegou aqui nessa noite. Com quem eu estou falando? Para quem eu estou pregando? Com que tipo de gente eu estou pregando? Aqui nessa noite, ainda canta labra sumandai. Se a gente que entende a voz do Pai, então dá glória para Ele e diga: eu estou aqui, Senhor. Eu sou o tamanho que o Senhor precisa para usar na terra, para fazer sinais, prodígios e maravilha. Oh glória! Você é do tamanho que Deus precisa. Às vezes a gente quer dar desculpa para Deus, mas Deus sempre tem uma resposta que mata a nossa desculpa. Você diz: eu sou fraco, Ele diz: fica tranquilo, eu sou forte. Você diz: sou pecador, Ele diz: fica tranquilo, eu sou santo. Você diz: tenho defeito, Ele diz: fica tranquilo, eu sou o Deus perfeito. Você diz: eu não consigo, Ele diz: fica tranquilo, porque para mim nada é impossível. Você diz: eu sou pequeno, Ele diz: eu sou grande, fica tranquilo. Quem é que serve a um Deus grande? Quem é que serve a um Deus grande? Oh, recandalai, andarabacamandai. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de candaramandarabai. Quão grande é o meu Deus, quão grande, cante comigo, é o meu Deus. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos vão ver quão grande é o meu Deus. Você é pequeno, mas teu Deus é grande. Então fica tranquilo, quem vai te usar é Ele, quem vai te capacitar é Ele, quem está te levantando é Ele, quem está te fazendo promessa é Ele, quem te respalda na terra é Ele, quem te justifica na terra é Ele, quem peleja contra os teus inimigos é Ele, quem põe abaixo ao brandar a súria o reino das trevas para te dar vitória é Ele. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu, e tu és digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Ei, Gideão, você é pequeno, mas sou Deus grande. Você é pequeno, mas quando a minha unção desce, ela faz qualquer pequeno ficar grande. Ei, Gideão, você é o menor da casa do seu pai, mas quando a unção desce, o menor se torna o maior, o menos importante se torna o principal. Quantos podem pegar essa palavra? Quantos podem pegar essa palavra? Deus está pegando o menor aqui nessa noite, preste atenção, porque essa palavra é para alguém aqui. Deus está pegando o menor, ei, para fazer dele o maior. Ei, Deus está pegando gente pequena aqui para fazer se tornar grande. E no meio dos grandes você será maior ainda. Quantos podem entender o que Deus está fazendo contigo? Meu Deus, Gideão, você é o menor, mas olha o que o Senhor está dizendo, versículo de número 16: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas. Como, Senhor? Como se fosse um só homem. O anjo estava dizendo: está vendo, Gideão? Aquele tanto de midianita que parece gafanhoto quando eles se juntam. Pois é, você vai derrotar eles como se fosse um.
Quem pode pegar o mistério? Ei, pode parecer grande, mas o Senhor está dizendo, o problema está, ó, aquele problema gigante está, ó, está ficando pequenininho, ele está diminuindo. Até o término dessa mensagem você vai ver o tamanho que vai estar esse problema. Ei, o problema pode parecer grande, mas ele vai ficar pequeno diante do teu Deus. Ele vai ficar pequeno diante da glória. Ei, a promessa de vitória parecia boa por demais. A promessa de vitória parecia inacreditável. Aí Gideão vai fazer o quê? Me pergunte o quê? Ele vai fazer prova com Deus. O anjo está ali falando com ele. Então ele vai falar para o anjo: olha, se é mesmo o Senhor que está falando, se Ele vai mesmo me dar essa vitória toda, eu quero prova. Vem comigo, versículo 17. E ele disse: se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal. Diga comigo, um sinal de que tu és que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. O anjo disse: só pode ir lá buscar o presente que eu volto. Eu gosto de presente. Diga comigo, o anjo também gosta de presente. Ele diz: vai lá, prepara, vou esperar. 18. E entrou o Gideão e preparou um cabrito, pães ázimos, um efa de farinha, carne, e pôs um cesto, e o caldo pôs numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os pães ázimos, e põe sobre esta penha, uma pedra, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne, os pães ázimos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne, os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Gideão foi preparar uma oferta, o anjo esperou, ele trouxe a oferta. Quando a oferta chegou, o anjo tocou com a ponta do cajado, o fogo veio e consumiu tudo. Quando o anjo recebe a oferta, Gideão vai edificar um altar. Ei, presta atenção nisso. Gideão edifica um altar e chama aquele lugar: o Senhor é paz, que é o mesmo que Jeová Shalom. Gideão estava dizendo: o Senhor vai trazer paz. Mas deixa eu te contar um segredo: antes da paz vem a guerra. Agora você murchou, né? Mas deixa eu perguntar: quem está em guerra aqui? Quem está em guerra aqui? Ei, você está em guerra, se prepara, o próximo passo é a paz. Ei, você está em guerra, se prepara, está vindo paz, porque não pode vir paz sem antes vir a guerra. Primeiro vem a guerra, depois da guerra vem a paz, depois da tempestade vem a calmaria. Se você está em guerra, aquieta-te. Depois dessa guerra vai vir tempos de paz, vai vir tempos de bênção. Se tem guerra, é sinal que a paz está chegando. Deus vai começar a agir. E veja bem, a mão de Deus começa a pelejar. Eu disse para vocês que eram 3 inimigos. Preste bem atenção. Eram 3 tipos de inimigo. Era Midianita, Amalequita e os do Oriente. Deus vai fazer o quê? Deus vai reunir eles. Eu estou agora no versículo 33. Deus vai reunir eles em um só lugar. Deixa eu repetir para você entender uma coisa aqui, uma chave. Deus reúne os 3 inimigos de Israel daquele tempo em um só lugar. Me pergunte por quê? Porque Deus, quando dá vitória, Ele dá a vitória por completo. Deus estava dizendo: ó, vou derrotar todos os 3 de uma vez. Porque a vida é assim, ó. Quando vem as tribulações é de uma vez, mas quando Deus dá a vitória também é de uma vez. Quando vem decreto do céu para a terra, a vitória vem de uma vez, as bênçãos vêm de uma vez, as portas se abrem de uma vez. Ei, se você está aí lamentando: ai meu Deus, vem tudo de uma vez, é tribulação com o filho, é tribulação no trabalho, é tribulação com o marido. Ei, fica tranquilo, as bênçãos vai vir tudo de uma vez. Aí Deus reúne todos em um só lugar. Aí a Bíblia diz: cadê Ezequiel? Vem cá, Ezequiel, pega o chofar. Toca para mim um toque longo sem repique. Um tequiagadol. Olha o que aconteceu.
buzina, tocou o chofar. E a Bíblia vai dizer para nós que só os abiesritas se ajuntaram a ele. Aí Gideão fala: não, eu preciso de mais gente. Aí, após tocar a buzina, os abiesritas se ajuntaram a ele. Ele vai mandar recado para as outras tribos. Olha o que diz, versículo 36 até o 39. Disse, preste bem atenção, já nós entra aí. As outras tribos vêm. Quando as outras tribos vêm, Gideão vai dizer: não, eu não posso ir para a guerra assim. Eu preciso de mais uma prova com Deus. Cadê os crentes que faz prova com Deus? Tem crente que faz prova com Deus aqui? Vocês fazem mesmo, irmão? Vocês estão levantando a mão aí, mas vocês fazem mesmo? Você já pegou a Bíblia assim e falou assim: ó Senhor, vai cair no 3. E no 3 o Senhor vai falar. Quem já fez? Irmão, quando falta profeta, Deus fala. Então veja bem, a Bíblia aberta sempre será Deus falando comigo e com você. Independente se cair no 3, no 4, no 5, a Bíblia sempre vai falar comigo e com você. Aí Gideão vai fazer uma outra prova, já que as outras tribos chegou, ele ainda estava inseguro, e ele vai dizer: ó Senhor, e disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por minha mão, como o Senhor disse, eis que eu vou pôr o velo de lã, um pedaço de velo de lã, na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como o Senhor disse. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo, encheu uma taça de água. 39. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, e se ainda falar, só dessa vez, rogo-te que só essa vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. 40. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Aí Gideão falou: Deus é comigo mesmo, hein? Na primeira noite o velo fica molhado do jeitinho que eu pedi. Na segunda noite o velo fica seco do jeito que eu pedi. É Deus purinho no negócio. É Deus falando comigo. E aí a Bíblia diz que Gideão, cheio de coragem, ele se levanta com 32 mil homens. Com 32 mil homens, e ele vai junto à fonte de Arode. Quando ele está lá junto àquela fonte, com 32 mil homens, o Senhor vai dizer para ele bem assim: ó, tem muita gente nesse exército. Ei Gideão, tem gente demais nesse exército, e se eu der vitória para vocês com esse tanto de gente, vocês vão dizer que foi vocês que venceu. E se tem uma coisa que Deus não dá para ninguém, é a glória dele. A dele. Ele pode te encher de glória, mas a glória dele não dá para ninguém. Tem muita gente, Gideão, e vocês vão querer a glória para vocês. Vamos fazer o seguinte, Gideão: sai no meio do povo e grita, proclame, diga: os covardes e medrosos voltem depressa. Eu achei interessante quando a Bíblia diz: os covardes e medrosos volta depressa. Deus tinha pressa que os covardes e medrosos saíssem do meio do povo. Por quê? Porque gente covarde só atrapalha. Um covarde e um medroso no meio da guerra não vai ajudar ninguém. Um covarde e um medroso no meio da guerra, ele só vai atrapalhar, e ele vai contaminar o coração dos outros. Ainda ontem eu falava com meu esposo a respeito de uma pessoa, e eu disse: eu estou triste com aquela pessoa, é uma pessoa covarde. Na hora dela falar isso, fazer isso, ela não fez. Existem pessoas que são muito covardes. Existem pessoas que elas saberão a verdade a teu respeito, mas não vão te defender.
Elas saberão que não é daquele jeito que alguém está falando, mas elas não vão te defender. Por quê? Porque são covardes. Eu já disse para vocês aqui que eu sou extremamente partidarista. Se eu gosto de você, eu gosto de você. Eu vou defender você. Eu vou proteger você. Mas se eu não gosto de você, não espere eu ficar de lenga-lenga não, porque eu não vou ficar. Porque não faz parte do meu caráter. Não vou te maltratar, eu vou te respeitar, eu vou te tratar bem, mas eu não vou ficar de leprego. Está entendendo, irmão? Para de ficar de leprego com quem você não tem leprego. Para de ficar de nhen, com falsidade, quando na verdade você não suporta aquela pessoa. Vai orar. Vai pedir: afasta de mim, Senhor. Fala mais um pouco que agora estão gravando. Então veja bem, os covardes e medrosos, vai embora depressa. E a Bíblia diz que naquele dia, mediante a essa palavra, 22 mil homens, vazaram. 22 mil homens, quando ouviu essa frase, covardes e medrosos, eles entenderam que era com eles. E a Bíblia diz que vai ficar 10 mil. Quando fica 10 mil no exército de Gideão, o Senhor diz: ainda tem muita gente. Já que você está na fonte, Gideão, desce as águas, coloca esses homens para tomar água. Ei, Gideão, vai ser assim, você vai observar, aquele que descer de joelho, e beber água, põe à parte. Aquele que, com a mão pegar água e beber como um cão, está escrito assim: beber como um cão, põe à parte. E aí a Bíblia diz que assim Gideão o fez. Aí, aqueles que agacharam, dobraram o joelho na água e colocou lá, o Senhor disse: não serve. E até hoje, diga comigo, até hoje, em Israel, soldados do exército israelense não larga a arma para nada. Soldado que larga a arma não é digno de ser soldado. Você vai andar por Israel, você vai ver soldados à paisana, todos com suas armas, tanto homens quanto mulheres, em todos os lugares, no supermercado, em todos os cantos, eles estão cada um com as suas armas. Por quê? Porque eles aprenderam que para vencer uma batalha não se deve baixar a guarda em momento nenhum. Ei, não baixe a guarda. Um minuto que você baixar a guarda, o inimigo ganha vantagem sobre a sua vida. Não baixe a guarda em momento nenhum. E a Bíblia diz que aqueles que pegaram a água com a mão e trouxe à boca, o Senhor disse: com esses 300, que foram 300, com esses 300, Gideão, eu darei livramento a Israel. Veja bem, por favor, coloca para mim, do capítulo 7, versículo de número 9 em diante, até o 15. Gideão estava com 300, mas quando Gideão viu 300, o coração dele tremeu, porque agora ele entende que tem pouca gente demais. Ele entende que agora o seu exército está desfalcado. Mas olha o que o Senhor diz: e sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial. Fica tranquilo, porque aqui tem uma chave poderosa, preste muita atenção. Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Eu dei aquele arraial na tua mão, Gideão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas, todos os filhos do Oriente, jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão.
Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas essas tendas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isso outra coisa. Olha a interpretação do companheiro: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração do sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Sabe o que eu entendo com isso? Tem horas que nem você acredita em você mesmo, mas eu quero te dizer: o teu inimigo já está com medo. Ei, o teu inimigo já está sonhando com a tua vitória. Ei, o teu inimigo já está com medo. Você está aí dizendo: ai, eu não vou vencer, mas o teu inimigo já está assustado, ele já está tendo sonho, ele já está tendo visões com a tua vitória, ele já está tendo visões. Ei, a teu respeito, era Deus dizendo: ei, Gideão, você não está acreditando, mas já tem gente lá do lado do inimigo que já viu eu dando vitória. E deixa eu te contar um segredo: quando Deus estabelece, está estabelecido. Quando Deus decreta, está decretado. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus estabelece, está estabelecido. O inimigo já estava sonhando com a vitória de Gideão. Aí quando Gideão, aleluia, escuta o sonho, ele se enche de graça, ele se enche de alegria, ele se enche de coragem, e ele vai para o arraial juntar o seu exército. Veja bem, para nós encerrar, eu tenho que profetizar antes de concluir com vocês. Eu quero profetizar. Levanta a tua mão. O teu inimigo já está falando da tua vitória. Ei, o teu inimigo já está falando do que Deus está fazendo na tua vida. Ele pensou que ia te derrotar, mas ele já está entendendo que Deus está contigo. Ei, já tem gente entendendo que Deus está do teu lado. Já tem gente entendendo que a vitória é sua. Já tem gente entendendo que não pode derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Já tem gente entendendo que Deus está contigo. E se Deus está contigo, você e Deus é maioria. O inimigo vinha como gafanhoto, era uma multidão, mas você e Deus é maioria. Você pode entender isso e glorificar a Deus. Você e Deus é maioria. É maior do que o exército dos midianitas, é maior do que os do Oriente, é maior do que o exército dos amalequitas. Você e Deus é maioria. Não importa quem está contra você, o que importa é quem está com você. Quem vive, o que importa é quem está com você. Ô glória, agora para nós encerrar. Vai Gideão. Aí Gideão pensa: Senhor, aonde arrumar espada? Naquele tempo não era fácil arrumar espada. Naquele tempo não era coisa fácil arrumar espada. Como, Senhor, que eu vou guerrear? O Senhor diz: vou dar estratégia. Deus sempre nos dá uma estratégia. Nós só precisamos parar para ouvir o direcionamento do Senhor. Deus sempre nos dá uma estratégia. E a estratégia de Deus foi, diga comigo: Gideão, pega um cântaro. Gideão, pega tochas acesa. Gideão, pega as buzinas, que é o mesmo que chofar. E aí a Bíblia diz que a estratégia de Deus foi: com esses três elementos, separe os 300, de 100 em 100. 100 homens vão estar com a tocha acesa na mão esquerda. 100 homens vão estar com a buzina na mão direita. E os outros 100 homens, com os cântaros. Deus tem vitória para você nessa noite. Você pode sentir. Há uma água que emana do altar. Oh glória. Você pode sentir.
Senhor, e a espada? Não vai ter espada, Gideão. Por quê, Senhor? Porque a espada é minha. Ei, a espada vai estar na minha mão. Na mão desses homens vai ter buzina, vai ter cântaro, vai ter tocha. Mas é na minha mão, Gideão, que vai ter espada. Quantos podem entender que Deus tem uma espada e que essa espada peleja a teu favor? Essa espada peleja pela tua vida. Essa espada está guerreando as tuas guerras nessa noite. E o que fazer agora, Senhor? Meia-noite, Gideão, desce e vai para o arraial do inimigo. E chegando no arraial do inimigo, quando vocês estiverem em volta do arraial do inimigo, vocês vão, óbvio, levantar a tocha. Tudo ao mesmo tempo. Gideão, levanta a tocha, pegue o cântaro, e toque as buzinas. Mas quando tocar as buzinas, quebra o cântaro. E o que vai acontecer, Senhor? Aí é nessa hora que eu entro, Gideão, para dar vitória. Ei, tem hora que Deus pede para a gente fazer alguma coisa só para ver a gente obedecer, só para ver se a gente é capaz de obedecer as coisas improváveis que Ele fala para a gente fazer. Então, Senhor, é para fazer só isso, Gideão. Ei, tem hora que a vitória está tão fácil que a gente não acredita. Fica de pé, por favor. Tem hora que a bênção é tão grande que a gente não acredita. Tem hora que, ei, Deus está dando uma vitória assim, molezinha, a gente nem acredita. E aí a Bíblia vai dizer que aconteceu assim, ó. E levantaram as tochas, quebraram os cântaros, tocaram as buzinas. Ei, eu não sei quem vem comigo nesse mistério. Eu não sei quem vem comigo entender a glória. Ei, a Bíblia diz que, quebraram os cântaros, levantaram as tochas, tocaram as buzinas. O inimigo acordou assustado, apavorado. Quem aqui já acordou apavorado? Essa noite era 4 horas da manhã. O segurança me liga. Senhora Alencar, é assim que ele me chama. Senhora Alencar, tem um alarme disparado. Eu já pensei, tem um bandido aqui. Eu já fiquei em pânico, desesperada. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Irmão do céu, eu quase surtei. Mas não era lá em casa, era em outro canto. Mas eu quero dizer para vocês, eu acordei tão espantada, que eu estava igual o Bruce Lee. Eu já estava ali, para dar o golpe do dragão. E aí a Bíblia diz que esses homens acordaram apavorados, e eles começaram a matar-se uns aos outros. Um olhava para o seu companheiro e batia a espada. E o povo gritava, espada do Senhor, espada de Gideão. E cada vez que eles gritavam, espada do Senhor, espada de Gideão, era espada comendo, Israel adorando em volta do arraial. Era Israel adorando e Deus matando. Era Israel adorando e Deus vencendo por Israel. Era Israel adorando e inimigo caindo. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, ficai quieto e vede o livramento, a salvação, o que o Senhor vai fazer pela tua vida. Deixa eu te contar uma coisa. Israel viveu 7 anos de opressão, 7 anos de saque. Mas eu venho profetizar, não sei quanto tempo você vem sendo oprimido, você vem sendo saqueado, mas esse é o tempo de restituição. A opressão vai cair de alto a baixo, a opressão vai cair por terra. Esse ano é ano de colheita, é ano de colheita, é ano de colheita. Eu não sei os rumores externos, mas Deus está dizendo, é ano de colheita. Você vai desfrutar de tudo que você plantou. Você vai desfrutar de tudo que você trabalhou. Deixa eu te contar uma coisa. Já tem anjo de Deus aqui encontrando crente. Já tem anjo de Deus aqui achando gente. E ele veio com uma palavra. Ele veio com uma palavra. Já tem anjo achando pessoas aqui para dizer, o Senhor é contigo, varão valoroso. Já tem anjo de Deus descendo na casa para dizer, o Senhor é contigo, varão valoroso. Oh glória! Oh glória!